Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Continuando os estudos sobre logaritmos, vamos aprender mudança de base, que é uma propriedade logarítmica também, podemos considerar assim, e resolver algumas equações logarítmicas, beleza? Bora lá então. Mudança de base. Muitas vezes, ao manipular os logaritmos, encontramos logaritmos em bases diferentes. Tira esse R daqui. Para continuar a desenvolver os cálculos, necessitamos mudar as bases para poder aplicar as propriedades operatórias. Então, a partir de agora, a gente pode encontrar também logaritmos em bases diferentes na hora de manipular os cálculos. E aí a gente precisa mudar as bases. Ou quando a gente quer calcular um logaritmo, a gente, numa base que é diferente de 10, por exemplo, a gente muda para a base 10 porque na calculadora tem a tecla log. Ou também tem a tecla ln de x. Essa aqui é mais usada no nível superior, geralmente, né? Bom, mas aqui, essa daqui, log, é o logaritmo de um número numa base 10. Então, se você quer calcular o logaritmo numa outra base, para a gente usar a calculadora e calcular esse logaritmo, a gente joga para a base 10, por exemplo, que é a base mais utilizada. Então, a mudança de base se dá dessa forma, ó. Log de B numa base A, eu vou trocar por uma outra base qualquer, positiva e diferente de 1, claro, né? Senão não existe o logaritmo. Então a gente que escolhe a base que a gente quiser, obedecendo essa fórmula aqui. Como? Separando, logaritmando e a base, transformando numa divisão na nova base. Então vai ficar assim, log de B na base A vai ser log de B na base que eu quero, C, dividido por log de A na base que eu quero C, ok? Aqui não vou demonstrar não, vamos direto então, como que é a aplicação disso. Então, mudar para a base 2 e para a base 10 os logaritmos. Então, aqui é só para treinar, vamos lá. Log de 7 está na base 5, eu quero mudar primeiro para a base 2 e depois para a base 10, só para treinar. Então, vamos lá. Log de 7 na base 5, eu quero a base 2 agora, então vai ser log de 7 na base 2 dividido por log de 5 na base 2. Beleza? Vamos passar para a base 10 também. Esse mesmo aqui. Vai ficar assim, ó. Log de 7 na base 10, que não se escreve, dividido por log de 5 na base 10, que também não precisa escrever, só isso. Beleza? Esse aqui, como fica na base 2? Log de 7 na base 2, dividido por log de 100 na base 2. Notem que não dá para a gente fazer mais nada aqui. A gente precisa, se a gente fosse querer calcular o logaritmo de 7 na base 5, a gente joga para a base 10, que é esse caso aqui, vai na calculadora, tecla 7, tecla log, ou tecla log, tecla 7, depende da calculadora, que aí a gente divide o resultado e a gente acha o log de 7 na base 5. E aqui também a gente não dá para fazer nada. Mas aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Se a gente passar para a base 10, esse daqui ó, vai ficar log de 7 na base 10, dividido por log de 100 na base 10. Lembrando que log de 100 é quanto? Esse a gente sabe, ó. 2, porque 100 é 10 ao quadrado. Log de 100 é log de 10 ao quadrado, que é 2. Então aqui é 2 porque aqui é 10, certo? Que os dois são iguais, o resultado é 2. Então aqui ficou log de 7 na base 10 dividido por 2. Então basta eu calcular na calculadora, tecla log, tecla 7, ou tecla 7, tecla log. A ordem tem que ver, dependendo da calculadora. Vamos treinar mais um pouco como que muda de base. Vamos mudar para a base 10. Escreva na base 10 cada logaritmo. Então vai ficar log, usando mudança de base, né? Mudança de base. Log de 5 dividido por log de 2. E aqui? Log de 100 dividido por log de 3. Aqui dá para a gente manipular o log de 100, que a base é 10 e o resultado é 2. Então ficou 2 sobre log de 3. Tranquilo? Então, mudança de base é só você escolher a base que você precisar ou a base que foi dado no enunciado conveniente para você poder calcular o logaritmo que ele pedir, beleza? Bom, continuando, pessoal, teremos aqui, ó,
Dado o logaritmo de 2 igual a 0,3 e o log de 3 igual a 0,48, calcule log de 3 na base 2. Não tem como fatorar, claro, porque são primos, não dá para fazer nada por enquanto. Mas, como ele forneceu esses dois logaritmos na base 10, e aqui a base é 2, e a gente tem o resultado dos logaritmos na base 10, a gente vai mudar esse logaritmo para a base que ele deu aqui. Então vai ficar, usando a mudança de base, vai ficar log de 3 na base 10, que a gente não precisa escrever, dividido por log de 2 na base 10, que a gente também não precisa escrever. Acabou. Log de 3 quanto é? 0,48. Log de 2 quanto é? 0,3 ou 0,30. 0,48 por 0,30 é a mesma coisa que 48 por 30, certo? Só multiplicar por 100 ambos os números aqui. Então vai ficar assim, 48 dividido por 30. Vai dar 1, sobrar 18, né? Vírgula. 6 vezes 3, 18, nada, 1,6. Então, ó, viram? Para que serve a mudança de base? Para a gente jogar, principalmente, né, para a base 10 e ir na calculadora determinar o valor. Então, alguém foi lá na calculadora e determinou o log de 3. E ele deu para você esse valor, aproximadamente 0,30. Na verdade, é um número irracional, tá bom? Então, tem infinitas casas. Aqui é só uma aproximação. Então, aqui é log de 3, também na calculadora, perdão, log de 2 aqui. Log de 3 é 0,48, que é apenas uma aproximação. Ele deu como um valor aproximado já. Bom, então qual é o valor de log de 5 na base 3 vezes log de 27 na base 25? Olha, a gente precisa calcular esse logaritmo. Toda vez que a gente vai calcular uma expressão que contém vários logaritmos, a gente, se tiver mais e menos e potência, multiplicação no logaritmo, a gente usa aquelas propriedades. Mas aqui a gente tem um produto. E aqui a gente tem bases que são diferentes. Então, a gente não tem como manipular, calcular logaritmos em bases diferentes, usar as propriedades, não é mesmo? A gente pode ir mexendo um pouquinho aqui, fatorar, né? Mas o ideal aqui, a partir de agora, é mudar a base. Qual é a base que a gente vai escolher aqui? Aqui a base é 25, aqui eu tenho 27, aqui a base é 3. Eu resolvi escolher, tanto faz, mudar esse aqui para a base 5 ou para a base 3. Eu vou usar a base 3, que aqui é a base 3, então eu vou jogar esse aqui para a base 3. Então vai ficar assim, ó, log, esse primeiro não tem como fazer nada, né? Mas esse segundo aqui, eu vou transformar esse logaritmo, colocar ele na base 3. Então vai ficar log de 27 na base 3, dividido por log de quanto? 25 na base 3. Então aqui vai ficar log de 5 na base 3 vezes 27 é 3 ao cubo. Então vou trocar o 27 por 3 ao cubo na base 3, dividido por log de 25 na base 3. Então continuando vai ficar log de 5 na base 3 vezes 3 dividido por log de 25 na base 3. Tá vendo que aqui a base é 3, agora a base é 3, a gente pode tentar continuar a manipulação aqui, o desenvolvimento dos logaritmos. Facilitou a nossa vida. Então vai ficar assim, log de 5 na base 3 vezes, esse vezes não é 5 vezes 3 não, é log de 5 vezes 3 dividido por, aqui é log de 25 na base 3, fatorando 25 vai ficar como? Log de 5 ao quadrado na base 3. E agora, pessoal, o que a gente pode fazer aqui? Cortar logo de cara? Não. A gente vai aplicar a propriedade de potência aqui, ó, de log da potência. Esse expoente vai vir para o lado. Então vai ficar log de 5 na base 3 vezes 3 dividido por quanto? Aqui é 5 ao quadrado. Esse 2 vem para o lado, tá bom? Caindo aqui ao lado do logaritmo multiplicando. Então vai ficar 2 log de 5 na base 3. O que a gente pode fazer agora? Tudo vezes aqui. Agora a gente pode cancelar esse com esse. Sobrou o que aqui então? 3 meios. Beleza? Então olha só, aqui apareceu um logaritmo que estava em bases diferentes e aí a gente mudou a base conveniente. Eu escolhi mudar para a base 3, poderia mudar para a base 5 também. Mas aqui a base era 3, então já vamos para a base 3. Poderia ser para a base 10? Não poderia, né?
Aí aqui também teria que ser mudar para a base 10. Poderia mudar esse para a base 10 e esse para a base 10. Mas então é isso. A gente que escolhe a base que a gente quer mudar de acordo com o que vier. Aqui veio uma base 3, aqui tinha um 27, eu percebi que 27 é 3 ao cubo, eu resolvi mudar para a base 3, beleza? Continuando, equações logarítmicas. Então a gente já aprendeu a equação do primeiro, equação do segundo grau, equação exponencial, que é aquela em que a variável, a incógnita está no expoente, e agora a gente vai ver as equações logarítmicas, que são equações que apresentam um log e uma incógnita a ser calculada, tá bom? Claro, toda equação tem que ter sinal de igual. Na primeira aula, então vamos lembrar aqui da primeira aula sobre logaritmo, que eu coloquei um probleminha que envolvia granja, né, de frangos, de aves. Na primeira aula resolvemos um problema sobre a criação de frangos que culminou, né, que finalizou nessa equação 2 elevado a x igual a 5. Eu perguntava assim, em que momento a gente vai ter o número de frangos vai ser igual a 5 vezes o número inicial, não é mesmo? Acho que era isso. Então, a gente sabia que esse tempo aqui, x, está lá na primeira aula. É um número que fica entre 2 e 3. E a quantidade de frangos dobrava. Por isso que tem um 2 aqui, ó, a cada ano, né? Então, como essa equação aqui é uma equação o quê? Exponencial. Mas, resolver essa equação exponencial, o nosso hábito é o quê? Igualar as bases. Mas aqui não dá para igualar as bases. Foi aí que entrou a história do logaritmo, lembra? Então, esse número x aqui, o que ele representa? Quem lembra? X é o log de quem? De 5 na base 2. Mas como que a gente vai calcular o log de 5 na base 2, professor, se eu não consigo fatorar o 5? A partir de agora, a gente vai usar o quê? Mudança de base. Mudança de base. Aí vai ficar o quê? Vou mudar para qual base? Para a base 10. Por quê? Com a base 10 eu vou na calculadora e calculo cada logaritmo. Então, vou mudar para a base 10. Vai ficar assim, ó. X igual a log de 5 na base 10, que não precisa escrever, dividido por log de 2. Aí a gente vai na calculadora e vê quanto que é o log de 5. O log de 2 é 0,30, que a gente está vendo aí até agora. 0,30. E o log de 5, deixa eu ver aqui rapidinho. Eu esqueci. Ver na calculadora, aproximadamente 0, vamos botar 0,70, 0,69897, vamos botar 0,70. Então ficou 0,70 dividido por 0,30, ou seja, ficou 7 dividido por 3, aproximadamente 2,33. Vamos resolver essa equação logarítmica aqui, ó. Log de 2x menos 5 na base 2 igual a log de 3 na base 2. Olha, as bases são iguais, ótimo. Se elas não fossem iguais, a gente precisaria mudar para uma base conveniente. Acho que eu não coloquei esse exemplo, mas tudo bem. Olha só, para começar, para o logaritmo existir, qual é a condição de existência desse logaritmo aqui? O logaritmando, que é essa expressão aqui, tem que ser maior do que 0. Ou seja, 2x tem que ser maior que 5. X tem que ser maior que 5 meios. Preciso fazer isso sempre? Não, eu posso resolver e substituir o valor e ver se vai dar certo, se vai dar positivo. Então vamos lá. Dois logaritmandos são iguais, a gente já viu isso na propriedade, na consequência da definição número 5, na aula parte 2 de logaritmo, função logarítmica. Então olha só, dois logaritmos são iguais na mesma base quando os logaritmandos são iguais. Basta igualar então os logaritmandos. 2x menos 5 igual a 3. 2x igual a 5 mais 3, 2x igual a 8, x igual a 8 por 2, x igual a 4. Então, a solução dessa equação é o 4 que serve. Que se você substituir o 4 aqui, o x por 4, vai dar 2 vezes 4, 8, menos 5 vai dar 3. Positivo certinho. Precisa isso aqui? Não necessariamente, mas é bom colocar, tá bom? Então, agora, continuando outro exemplo, aqui a gente tem um logaritmo igual a um número. A gente pode resolver de duas maneiras. Ou a gente usa a definição, definição. 5 elevado a 2 tem que ser igual a isso aqui. Lembrando que 2x menos 3 tem que ser maior que 0. Essa é a condição de existência. Precisa manipular isso aqui? Não necessariamente, mas tudo bem. Vou manipular. X tem que ser maior que 3 meios aqui para existir o logaritmo. Então aqui eu vou aplicar a definição, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2x menos 3
igual a 5 ao quadrado. Ou seja, 2x igual a 25 mais 3, 2x igual a 28, x igual a 28 sobre 2, x igual a 14. Poderíamos fazer de outro jeito? Poderíamos, olha. Então eu vou repetir aqui, ó, na base 5, igual a 2, não é? Eu vou trocar esse 2 por um logaritmo utilizando a base 5. Então, ó, e aí eu vou igualar dois logaritmos, ó. Então vai ficar log de 25 na base 5. Professor, não entendi. Olha só, aqui não é 2? Eu vou substituir toda vez que a gente tem um número, a gente tem uma expressão com logaritmo, seja uma equação ou uma expressão. Se a gente quiser trocar todos os números inteiros aqui, ou fracionários, por um logaritmo, a gente pode trocar utilizando a base que veio. Então a base é 5, então eu vou trocar log 2 por log de 25 na base 5. Porque qual é o número que eu elevo 5 para obter 25? 2. Então aí agora eu só igualo aqui, ó. Então esse não é igual a esse? Isso aqui não é uma igualdade de logaritmo? Eu vou igualo. É a mesma coisa, tá vendo? É a mesma coisa. Então, é só resolver isso, o resultado é o mesmo. Então vocês que vão optar, ou usar a definição aqui, eu gosto de usar a definição, ou trocar o número inteiro que está aqui, ou fracionário, o número que estiver aqui sozinho, por um logaritmo conveniente naquela base, tá bom? Bom, agora aqui, como é que a gente vai resolver essa equação logarítmica aqui? Lembrando que a condição de existência aqui é x menos 3 maior que 0 e x mais 3 maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que 3 e x tem que ser maior que menos 3. Não é isso? X maior que 3. Isso. Claro que a interseção entre 1 e 2 é x maior que 3, né? Então aqui é x maior que 3. E aqui é x maior que menos 3. Então a interseção vai ser x maior que 3. Então essa é a condição de existência de ambos os logaritmos aqui, para essa equação logarítmica aqui. Então, lembrando que a gente tem dois logaritmos e igualado a um número. A gente pode trocar esse número, como eu fiz ali agora, por um logaritmo. Mas eu vou fazer o seguinte primeiro, ó, aqui tem uma soma, vou transformar num logaritmo só. Quem se lembra que eu devo fazer aqui? Toda soma de logaritmos vira o quê? Log do produto. Então vai ficar log de x menos 3 vezes x mais 3, num log só, tá vendo? Na base 2, igual a 4. Vamos manipular essa expressão aqui. A gente tem aqui o que? O produto da soma pela diferença. Isso aqui é o que mesmo? Para não precisar aplicar a distributividade aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, na base 2, igual a 4. Aí aqui a gente pode trocar o 4 por log de 16 na base 2, certo? Porque 16 é 2 a quarta, portanto 4 é log de 2 a quarta na base 2. Então a gente pode trocar o 4 por log de 16 na base 2 ou aplicar a definição, igual aqui como eu falei, né? No primeiro exemplo, no exemplo 2 aqui. Então eu vou aplicar a definição, tá bom? Dá no mesmo. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 2 a quarta. X ao quadrado menos 9 igual a 16. X ao quadrado igual a 25. X igual a mais ou menos raiz de 25, que é igual a mais ou menos 5. Vai valer as duas soluções, mais 5 e menos 5? Não, porque x tem que ser maior que 3. Beleza? Então a única solução dessa equação é o valor 5. Continuando. Para finalizar, temos mais duas equações aqui. Aqui a gente tem uma diferença de logs, que a gente transforma num log do quociente. De quem? Do primeiro logaritmano dividido pelo segundo. Isso tem que ser igual a 2. Está vendo que a gente só tem um logaritmo agora igualado a um número? Então a gente aplica a definição. Então vamos aplicar a definição. Então toda vez que a gente tem um logaritmo igualado a um número, a gente aplica a definição. Na hora de resolver as equações, a gente tem que transformar num logaritmo só. Então vai ficar assim, ó. Aqui a base é 10, vou escrever para vocês verem, vai ficar assim, ó, x mais 1 sobre 2x
igual a 10 ao quadrado. X mais 1 sobre 2x igual a 100. Bota 1 embaixo, multiplica em cruz. 200x igual a x mais 1. 199x igual a 1, né? X igual a 1 sobre 199. Pessoal, quem quiser conferir, ó, substitua x por 1 sobre 199 aqui e aqui e calcule os logaritmos e vê se o resultado vai dar 2. Lembrando que essa solução vai ser válida porque x aqui tem que ser maior que menos 1, né? Ó, x mais 1. Aliás, x mais 1 tem que ser maior que 0, né? X tem que ser maior que menos 1 e aqui 2x, né? A primeira aqui e a segunda, 2x tem que ser maior que 0, ou seja, x tem que ser maior que 0. No fundo, x tem que ser maior que 0. 1 sobre 199 é maior que 0. Beleza? Ou quem não quiser fazer isso aqui, substitui aqui e vê se vai dar positivo em ambos aqui, beleza? Porque se você substituir o número que você achar em ambos os valores aqui, ambas as expressões, aliás, e se aqui der um número negativo como resultado final aqui do logaritmando, aí não vai valer, beleza? Bom, agora para finalizar, vamos ver essa daqui. Aqui a gente tem um 2 log de x. O que a gente tem que fazer? Pega esse 2 e joga aqui para cima. Então vai ficar log, que é a log da potência, né? Log de x ao quadrado. Igual a... Aqui a gente tem uma soma, e a base é 10 também, né? Então a gente tem uma soma, vai transformar no log do produto. Então vai ficar log de 2x menos 3 vezes x mais 2. Tudo na base 10. O que aconteceu aqui? A gente tem um log igual a um log na mesma base, então é só igualar isso aqui. Então vamos igualar. Dois logaritmos são iguais na mesma base quando os logaritmandos são iguais. Os logaritmandos são x ao quadrado e essa expressão aqui. Então vai ficar x ao quadrado igual a 2x menos 3 vezes x mais 2. Então aqui ficou x ao quadrado, 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes 2, 4x, menos 3 vezes x, menos 3x, menos 3 vezes 2, menos 6. Então x ao quadrado passa para cá, menos x ao quadrado, 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado, 4x menos 3x vai dar menos x, não, perdão, x menos 6, igual a 0. Então caiu numa equação do segundo grau. Pessoal, vou pensar assim, em dois números cuja soma seja o contrário do b, que é menos 1, e cujo produto seja o próprio c, que é menos 6. Então, vamos botar aqui 2 e 3. Sim, mas eu quero que a soma dê menos 1, então aqui tem que ser menos. 2 menos 3, menos 1. 2 vezes menos 3, menos 6. Agora vamos ver se vale esses dois valores. Com certeza menos 3 já não vale. Por quê? Substituam aqui o x por menos 3. Não posso, porque aqui não pode ser negativo. Então já vou descartar. Substituam, vamos ver com 2 se vai dar certo. Com 2 aqui está valendo. 2 vezes 2, 4, menos 1, menos 3, 1 está valendo. 2 mais 2, 4 está valendo. Então a solução é 4. A solução é 2. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido bastante. Mudança de base. A gente sempre tenta mudar para a base 10 para usar a calculadora num problema real, por exemplo, ou para a base que tiver lá o problema. Por exemplo, se ele fornecer valores na base 10, base 2, a gente muda o que ele quiser para a base 2. Se for para a base 3, para a base 3. Vai depender do problema, tá bom? Um abraço e bom final de semana e bons estudos.